O episódio de hoje é bem especial. Vou conversar com uma produtora que trabalha com Marina Sena, já trabalhou com Lamparina, fez videoclipe de Lagoon, do Djonga e de vários artistas que você escuta, eu tenho certeza. Acontece que essa moça é a mãe da Amora, minha neta. Vou buscar ali a Jojo, que é minha primeira filha. Você trouxe uma toalhinha, é isso? Não vou nem te falar onde você senta, porque você é produtora, né? Desse trabalho, né? Isso, essa brincadeira. Você já conhece. Sinta-se em casa. Bom. Ai, meu Deus. Eu nunca vi. Você já viu algum podcast que o pai entrevista uma filha? Eu nunca vi. Eu nunca vi também. Vai ser a primeira vez. Vai a primeira vez. Talvez a gente entre no Guinness. Talvez eu entre em coma, né? Pode ser. A gente, aliás, podia ter ligado aí pro plano de saúde pra segurar a onda. Entender que botar uma ambulância ali na porta, qualquer coisa. Tá tudo jóia. Mas você tá disposta? Tô. Será que a gente vai conseguir falar sobre tudo, assim? Porque eu fiquei pensando assim, eu acho que esse papo, ele pode, de certa forma, ajudar alguns pais com relacionamentos com... Não tem essa pretensão, né, Joana? Mas assim, no fundo, a gente tem alguns desejos, né? Quem sabe a gente consegue tocar o coração de alguém e, ao mesmo tempo, com as histórias que você sabe que eu vou tocar no assunto aqui. Você entendeu? Uhum. Então vamos, olha só. Eu queria te começar perguntando duas coisas. Qual que é a primeira imagem que você tem? Você nasceu, né? Bem, claro, ainda bem. Qual que é a primeira imagem que você tem, se você lembra que você fala assim, nossa, eu existo? Eu tenho uma imagem muito clara de um quintal que pra mim parecia o gramado do Maracanã, assim, que era tipo gigante. Na minha cabeça era enorme, era muito difícil de chegar do outro lado. E eu tenho a imagem da Zarza. Nosso cachorro. Nosso primeiro cachorro, ela andando assim, e indo embora, e eu tipo, velho, você vai me deixar aqui, sacou? Tipo assim, e eu tentando ir junto, e ela indo e eu ficando, assim, e eu tenho essa imagem. E aí, engraçado, porque uns anos depois, né, acho que quando eu tinha uns 18 anos, eu voltei no Vale do Sol, naquela primeira casa que a gente morou, e eu descobri que o quintal, na verdade, ele era do tamanho dessa mesa. O quintal era pequeno. E na minha cabeça era o próprio Maracanã, entendeu? Era uma casa gigante. Você brincou muito com a Zarza naquele gramado. Muito, né? Muito, muito. Eu não sei se você sabe que ela, pra quem, obviamente, tá todo mundo conhecendo a nossa história agora, né? A Zarza era uma Akita, que era a raça dela. E ela dormia embaixo do seu berço para tomar conta. E o Akita é uma raça de cachorro que escolhe o dono. Sim. Né? E ela me escolheu. Poderia ter sido sua mãe, mas ela me escolheu. Então, ela normalmente seguia o que eu falava para ela, obedecia. A única vez que ela não obedecia era quando eu pedia para ela sair debaixo do berço. Zarza, sai daí, neném vai dormir. Ela não saía. E quando eu tentava sair, ela dava só aquela assim, ó. Pra quem ela escolheu que ia ser o parceiro dela na viagem. Tipo assim, meu filho, eu estou aqui no meu dever, não me atrapalha, não? Exatamente. Você lembra de alguma coisa especial nessa primeira parte ali do Vale do Sol? A gente era uma família feliz, Jojo? Eu e sua mãe, você acha que a gente... Você sentia alguma tensão no ar? Não, eu fui muito feliz sempre. Eu nunca tive esse problema. Nossa, mas a gente vai começar a chorar agora, vai dar problema isso aqui. Com relação ao nosso núcleo familiar, né, assim que eu chamo, que é tipo eu, você, Yaya, Teteu e a mamãe, eu acho que a gente sempre foi plenamente feliz, porque a gente entendeu muito cedo, e eu acho que isso a gente deve muito à mamãe, que os momentos tristes, eles são parte de um todo feliz, sabe? Então eu não sou uma pessoa triste. Mas eu vivo tristezas gigantescas, entendeu? Eu vivo problemas catastróficos e tá tudo bem, mas não todo, assim. Se eu fosse fazer uma planilha de Excel e colocar linha a linha e pegar e fazer um balanço no final... É a sua cara fazer essa planilha, né? Eu acho que... entendeu? O balanço final é tipo assim, feliz. Legal. Entendeu? Não é que eu acho que minha vida é a coisa mais incrível do mundo e não é nem 0 nem 80, sabe?
Tem o assim. Contardo Cagliares, que era um psicanalista, um pensador, um intelectual ítalo-brasileiro. Ele tem uma frase que é legal: ninguém precisa ter uma vida épica. Ninguém precisa ter uma vida extraordinária. Todo mundo só precisa viver agora, né? Sim. Isso é muito legal, né? E eu acho que quando você começou com essa história, eu acho que o primeiro grande movimento que você fez, assim, pessoas comuns fazem coisas extraordinárias, botou muito meu pé no chão desse lugar também. Porque a gente vai, pelo menos, né, eu e meus irmãos somos pessoas que cresceram na era digital. Uhum. Então você cresceu ali com o Instagram virando pra você e falando assim, você tem que ser incrível. Não é que você tem que ser bom, você tem que ser o melhor. Não é que você tem que ser legal, é que você tem que ser o mais legal, sabe? Uhum. E aí, quando a gente chega nessa fase da vida quase adulta ali, e você tem um pai ou uma mãe que vira pra você e fala assim, você pode ser comum, você não precisa ser o mais legal pra fazer coisas incríveis. Você pode fazer coisas incríveis sendo comum, sabe? E tá tudo bem, assim. E aí eu acho que isso foi uma das primeiras chavinhas que virou na minha cabecinha do cara, eu não preciso ser, sabe? Uhum. Eu não preciso ser a mais, eu não preciso ser o mais, eu não preciso nada além do que eu quero ali, que eu dou conta e tá tudo bem, entendeu? Você gosta do seu nome? Joana? Uhum. Muito. Você conhece a história do seu nome? Muito, aham. É. Você conta a sua versão da história do seu nome. A minha versão da história do meu nome é: um dia estava eu e mamãe conversando, e aí, porque eu escolhi o nome da Yara, né? Uhum. Porque minha mãe, linda, queria botar o nome da Yara de Mel, e eu falei, mãe, pelo amor de Deus, né? Vamos com calma, vamos tranquila. Não que eu não ame o nome Mel, mas eu queria muito que ela chamasse Yara. E aí, eu lembro que a gente tava conversando sobre isso um dado momento, e aí eu perguntei, eu falei, mas e aí, por que eu chamo Joana, né? Tipo assim, se eu dei o nome da Yara, quem que deu o meu nome? E aí ela me contou de uma vez que vocês estavam conversando, e ela tava falando os nomes, e ela queria que eu chamasse Ava, e tudo mais, e aí ela falou que em um dado momento você virou pra ela e falou assim, aqui, mas tem um negócio, vocês tinham descoberto que eu ia ser... Menina, né, assim... que eu ia nascer uma mulher. E aí, você virou e falou assim, aqui, mas tem um negócio. Porque o João, quando descobriu o João, todo mundo falou que o João era pra nascer uma mulher, e ele nasceu um homem. E ele se identifica como homem e tudo mais, então eu tô esperando, desde aquela época, a Joana nascer. Porque a Joana não nasceu o João. E eu queria uma Joana, eu tava esperando a Joana nascer. Eu preciso que a Joana nasça. E aí eu lembro da gente conversar disso e eu achei muito legal, porque, né, meu avô chama João, meu tio chama João, todo mundo, e aí ter uma Joana, né, dá uma ressignificada, assim, né? A história foi essa, mas a sua mãe tem um jeito especial de falar as coisas, né? Tem. Ela solta umas frases legais. E quando eu falei assim, quando meu irmão nasceu, que a gente achava que fosse ser menina, ela ia chamar Joana, né? E aí nasceu o João. E você gosta do nome Joana? Te incomoda? Porque uma das melhores amigas da sua mãe chama Joana. Sim. Aí ela olhou pra mim com aquela carinha dela, Jojo, e falou assim, não me incomoda, e ela tem que chamar Joana. Aí, nossa, eu falei, aí fui lá registrar. Ela é muito dedinho na ferida. Ela é assim, ó, tuf, né? Eu que registrei vocês três, né? Aí eu fui lá no tabelião, Joana, Brandão Zilha, Yara, tá? E o Matheus foi Yara que escolheu o nome, né? Que coisa incrível. Jojo, me fala o nome das escolas que você estudou, quero ver se você lembra. A primeira escola que eu estudei foi no Decroly, ali no Sion. Foi? Não foi? Foi. Ah, tá. Eu sei. Não, porque é raro. Eu, por exemplo, eu lembro. Mas tem muita gente que não lembra das escolas e não lembra os nomes dos professores. Não, mas eu acho que escola, pra mim, sempre foi uma prioridade. Você já tinha essa na cabeça desde cedo? Desde cedo. Caramba, filhinho. Você não lembra? Quando eu fiz uns 5, 6 anos, eu virei pra mamãe e falei, mãe, eu preciso de uma escola que tenha mais arte. Caramba. Porque eu já tava entendendo que aquela escola não tava dentro do... Sabe, assim, óbvio que com a cabeça de 5, 6 anos. Então eu não conseguia falar pra ela, eu quero uma educação construtivista, né? Tipo assim, fazer uma reunião de pauta e falar, mãe, a gente precisa mudar de escola. Mas assim, do meu jeitinho, eu falei, mãe, eu preciso de uma escola com mais arte. E aí,
Eu estudei no Decroli, aí eu precisei de uma escola com mais arte. Fui pro Libertas, que foi uma revolução, porque eu saí de uma escola completamente tradicional para uma escola completamente contra o tradicional, né, assim. E entendi que existe uma harmonia entre os dois. E aí cheguei no Vera Cruz, que era essa harmonia entre os dois, né, assim, que tinha uma educação construtivista super legal, mas ao mesmo tempo a sala de aula era muito tradicional ainda, assim, né, a metodologia. Aí a gente teve a brilhante ideia de ir pra escola americana, que eu lembro que eu passei 3 meses chorando direto, porque eu não falava um A em inglês. Eu senti o trauma, eu senti a ferida, né? E porque a gente teve a brilhante ideia, no final das contas, essa foi uma decisão meio minha e da sua mãe, né? Não foi, vocês não participaram tanto, Não, mas né? eu lembro, assim, quando a gente mudou, porque a gente sai de São Paulo e vai... E eu lembro que essa decisão me marcou muito, porque vocês sentaram com todo mundo e falaram assim, vocês querem voltar pra BH? Sabe, vocês querem isso? Vocês acham que faz sentido e tal? E eu lembro que eu fui a que puxou e falei assim, vamos, a gente vai voltar pra BH, eu quero voltar pra BH. Então, quando a gente volta pra Belo Horizonte, eu começo a estudar na escola americana, eu senti muito o peso dessa primeira decisão na minha vida, assim, do tipo, o que eu fiz? Como é que apaga? Isso aqui é responsabilidade pelas minhas ações? É um Será arrependimento que você tem, Jojo? Não me arrependo. Não me arrependo mesmo, assim. E eu descobri recentemente que até as coisas muito ruins que eu fiz na minha vida e as coisas muito ruins que aconteceram comigo, eu também não me arrependo delas, não. Porque eu acho que é aquela famosa história, se eu não vivi isso, eu nunca vou saber, né? Assim, tudo vira experiência no final das contas. Então, assim, as piores coisas que aconteceram comigo também fazem parte das decisões que eu tomo hoje. E eu gosto muito da pessoa que eu sou hoje, entendeu? Então... Eu vou te pedir uma gentileza. Filtra. Você tem que filtrar uma coisa ruim que aconteceu com você. Tem que filtrar. Não, filtra, porque se você... assim, pelo amor de Deus, minha filha, a gente não consegue terminar o podcast. Você consegue falar uma pra eu entender o arrependimento? Ou por que você não se arrepende? Não, será que eu retiro essa pergunta? Deixa eu pensar aqui por alguns segundos. Você quer saber? Será que eu preciso ouvir isso? O Brasil precisa ouvir isso? Não, mas eu acho que assim, arrependimentos, assim, bem de adolescente mesmo, sabe? Umas coisas do tipo, umas cagadas que você faz, que você fala assim, gente, se envolver com umas pessoas que hoje em dia você fala você para e olha e fala assim, gente, eu tava buscando uma aprovação ali de uma galera que eu nem acredito, sabe? Assim, e eu queria uma aprovação, porque é isso, né? Na adolescência você tá buscando a aprovação de alguém. E ninguém te conta que você não precisa dessa aprovação. Eu acho que ninguém te conta justamente pra você aprender que você não precisa, mas assim, é difícil, né? Então eu fiz umas cagadas, assim, sabe? Umas coisas que eu não queria ter feito. Simplesmente eu não queria ter vivido, mas eu fazia pra buscar isso, principalmente na Escola da Serra, assim. E que foi depois? Que foi depois da Escola Americana, que foi o momento ali que eu me senti mais livre, né? Pra descobrir realmente as coisas que eu gostava e tudo mais, porque a Escola da Serra tem essa proposta muito autônoma. Então eu tava vivendo o auge da minha autonomia não autônoma, né? Porque eu era adolescente, então vocês eram meus responsáveis, mas na minha cabeça eu era muito adulta, né? E aí é quando as coisas acontecem, né? Aquele bolo ali é quando as coisas acontecem, assim. Você lembrou de todas as escolas, hein? Eu sou muito boa de memória. Eu confesso que depois da Morinha, deu uma piorada, assim. Sei. Quando a Céu chegou na minha vida, já deu uma piorada legal. Porque o foco muda muito, né? O foco da vida muda muito. Mas quando a Morinha chegou, eu falei, gente, alguém comeu um pedaço do meu cérebro e eu não tô lembrando. Você esqueceu de uma escola. Foi proposital ou você não lembra? Eu esqueci? Qual escola? Esqueceu. Você chegou a sair da Escola da Serra e tentar uma carreira no Marista. Nossa, o Marista, é verdade. Aí você não durou lá 2 meses. Não durei 2 meses. Mas você não gostou? O que foi que te fez sair de lá? Não. Na verdade, eu saio da Escola da Serra... Porque você quis, você sabe, né? Eu que fiz, eu sei. Gustavo, eu tenho muita certeza das responsabilidades que eu tenho. Essa, inclusive. Mas, assim, eu saio da Escola da Serra numa movimentação que era assim... Eu quero ser médica. Até hoje eu quero ser médica. Isso não é uma coisa que eu excluí da minha vida. Entendi. Só que eu achava que eu tinha que ser médica na hora que eu saísse da escola. Entendi. Então eu peguei, e eu já estava trabalhando com a Fauna e tudo mais, peguei e falei assim, não, mas eu quero ser médica, então eu vou
para uma escola que vou arrasar no Enem, que é um preparatório pro Enem, para eu arrasar no Enem, me formar, ir pra faculdade, ser médica e depois ir ser médica. E minha vida vai ser isso. E aí eu lembro que enquanto eu tava no Marista, estudando pra caramba e tudo mais, a gente tava numa fase da Fauno muito legal, que a gente tava fazendo pequenos eventos. Você tava com 16, 17 anos, né? Isso. Não, você tava com 16 anos. Você formou com 16. Eu formei com 17. 17, né? Eu ia fazer 17. Verdade. E aí quando eu passo os primeiros meses ali no Marista, e eu lembro que no meio do caminho eu fui fazer um curso na Perestroika de empreendedorismo criativo. Escola Criativa, Perestroika. Criativa. Explicando pra turma, Fauno foi sua primeira produtora cultural. Isso. Aos 16 anos, ok. E aí, junto com o Lucas, o Gui, a Letícia. Lembro dessa turma toda. E aí, eu lembro que eu tava numa dessas aulas e eu tava falando com os meninos e a galera falando muito sobre isso, assim, o que você quer fazer pra que... E eu tô assim, gente, mas eu já sou produtora, assim, tipo, o que eu quero fazer? Eu acho que eu quero só continuar fazendo isso. E aí eu lembro que num dia eu falei assim, não, mas eu quero mesmo ser médica. E aí a galera falou, nossa, que legal, não sei o quê, mas... Por que, né? Você é produtora, quer ser médica? Eu falei assim, tô muito afim de ser médica, vou ser médica e tal. E aí eu lembro que nesse dia me bateu uma coisa que eu falei assim, gente, mas será que eu preciso ser médica agora? Sabe? Você teve esse pensamento? Tive. Caramba. E aí hoje, né, conseguindo racionalizar melhor, eu saí do Marista muito nesse movimento dessa escolha, assim, do velho, eu não preciso ser médica agora, sabe? Eu tenho 16 anos. Daqui a 90 anos eu ainda posso tentar ser médica. Nossa, que pensamento legal, minha filha. E aí, quando a gente começa aquela brigaiada lá em casa do negócio de eu não fazer faculdade, né? E vocês, não, mas na faculdade foi que eu fiz meus amigos, na faculdade foi que eu entendi não sei o quê, na faculdade. A única coisa que eu pensava era assim, gente, eu quero muito fazer faculdade. Eu quero muito passar por essa experiência, eu quero mesmo, eu vou fazer isso. Mas eu não quero fazer isso agora. Porque eu ainda... E aí, pensando na minha trajetória da adolescência, eu falei, as cagadas que eu fiz até aqui me tornaram uma pessoa massa. Eu quero continuar fazendo umas cagadas pra eu ir melhorando essa pessoa massa, entendeu? Virar uma pessoa ainda mais massa. Eu não preciso entrar na faculdade com todas as respostas, sabe? Eu quero entrar na faculdade já tendo vivido muito, pra eu ter certeza mesmo que é isso que eu quero me aprofundar. Você fala umas coisas que eu não sei como lidar, te confesso. Eu não consigo... Vocês que me criaram, parabéns. Então, eu quero encerrar essa primeira etapa das escolas que você passou e dessa primeira infância te perguntando se você acha... E aí eu quero que você fale abertamente, tá, Jojo? Tá? A gente tem que ter essa sinceridade aqui. Vocês me criaram... Nesse período eu fui um bom pai, sua mãe foi uma boa mãe, você tem alguma coisa, algum trauma que ficou pra trás? Você trata em terapia esses traumas? Trauma não. Mas depois que eu virei mãe, e mais do que mãe, mas que eu virei mãe de neném, eu comecei a entender algumas coisas, assim. Existiu uma ausência sua em casa que é muito doido como a gente normaliza, assim, sabe? Porque você, na minha cabeça, você nunca foi ausente. Se eu for te falar hoje abertamente, você nunca foi ausente, entendeu? Mas depois que eu tive filho, eu entendi que você foi. Porque você era o papai do final de semana. Sacou? Então, tipo assim, eu tenho trauma? Não. Porque você era um pai presente. Mas você era presente naqueles momentos. Entendeu? E aí, um pouco antes de você sofrer o acidente lá, eu lembro que teve uma festa junina que me marcou muito. Porque era uma festa junina que a gente ia dançar com os pais. E você não foi. E aí eu tive que dançar com o tio João. E isso ficava na minha cabeça do tipo assim, velho, como assim ele não tá aqui, sabe? Tipo assim, era pra isso. E aí, quando você sofreu um acidente e começa a mudar de vida, né? E começa a escolher mais a gente do que as outras coisas, eu acho que foi... eu acho que foi a primeira vez que eu senti essa presença na escolha. Sabe? Porque é diferente você pode morar na Suíça, mas se você escolher ser presente para os seus filhos, eles sabem, eles sentem isso, sabe? Então, e aí eu acho que
você fez essa escolha. Do tipo assim, você não deixou de trabalhar, você não deixou de viajar, você não deixou de fazer nada. Mas você fez essa escolha. Você falou, não, os meus filhos em cima das outras coisas, sabe? E isso a gente sentiu, assim. Você acha que seus irmãos têm a mesma sensação? Eu acho que menos do que eu, porque quando você tomou essa decisão, eles eram novos ainda, né? Ah, entendi. Entendeu? Faz sentido. Então, as memórias deles são muito mais... Você é muito mais... Tanto que a Yara, hoje, ela se auto-intitula sua melhor amiga, né? Que me dá vontade de esganar. Mas, assim, ela fala pra todo mundo que ela é a sua melhor amiga e que eu tenho uma ligação com meu pai que você não entende. Eu falo, minha filha, deixa eu te contar um negócio. Quando eu cheguei, tudo era mato, tá? Calma aí. Mas Mas eu respeito muito também esse lugar, porque eu entendo que ela se sinta assim. E que talvez seja por causa disso, porque quando você tomou essa decisão, ela ainda era mais nova que eu, né? E isso eu acho que mudou muito, assim, na vida dos dois, sabe? Você sempre teve uma capacidade de sintetizar coisas, que uma coisa que pais fazem, eu não sei se você faz como mãe, mas pais fazem, e eu acho isso ruim, principalmente pais da minha geração e com o meu, né, eu sou um homem branco, hétero, cis, essa história que a gente, todo o estereótipo, todo o pacote do privilégio, eu tô sentado em cima dele. A gente acha que os filhos amadurecem na hora que a gente acha, né? O pai, a minha turma é isso. Não, ainda é uma criança. Não, ainda não. E eu te confesso que eu tento me livrar disso, mas vira e mexe, volta, não tem jeito, né? Sim, claro. E você sempre teve suas decisões, assim. Uma delas que eu lembro foi quando você falou assim, eu quero morar sozinho, você devia ter uns 16 e 17 anos. Aí eu falei, não, só quando você fizer 18 anos. Tatuagem também só com 18 anos. Eu lembro disso. E aí, eu lembro no seu aniversário de 18 anos, que você chegou e falou assim, tô mudando. Tipo assim, eu não lembro se foi no dia do aniversário, mas é bem possível que tenha sido no dia. Você falou assim, não, vou mudar. E aí você saiu de casa, foi embora. Você já tava, verdade, essa decisão foi... E eu fiquei, eu fiquei... Sua mãe... Não, eu fiquei arrasado. Eu fiquei 5 dias de cama, Jojo. Terapia, que eu falei, nossa, eu não acredito. A sua mãe que foi quem segurou, né? Falou, você não vai falar nada, você se segura, você se contenha, não interfere nessa decisão dela e não demonstra esse sentimento que você vai jogar a culpa em cima da sua filha. Eu lembro disso até hoje, ela falando isso. Não demonstra sentimentos que você vai colocar a culpa em cima dela. E eu fiquei e me fechei. Mas eu sofri. A educadora era maravilhoso, né? Ela educando até os pais. Aí ela me educou demais. Mas por que você resolveu sair de casa tão cedo assim pra... De onde você teve essa ideia maluca aí? Maluca não, de onde você teve a ideia? Eu acho que tem algumas coisas, assim. Eu acho que tudo... Hoje eu consigo racionalizar isso, mas obviamente que não era tão racional. Mas eu acho que todas as coisas que eu fiz e as decisões que eu tomo com muita certeza é porque eu quero muito testá-las, sabe? E por que eu tô falando isso, assim? Quando eu tomei a decisão de mudar de casa, não é porque eu queria morar sozinha, entendeu? Mas é porque na minha cabeça eu queria muito viver essa experiência, sabe? Na minha cabeça, eu pensava assim, mas com 18 anos, não pode ser com 22. Calma, segura o seu pagode aí. Não, e assim, né? Acho que dos meus grandes defeitos, a teimosia é o... Você é uma mulher teimosa, Joana? Nossa, você acha? Que bom que... Mas teimosia é bom de vez em quando, né? Acreditar nos próximos. Eu acho que a teimosia me leva a lugares incríveis, assim, porque... ao mesmo tempo que me tira a oportunidade de ficar calada, às vezes, que eu acho que tô aprendendo agora, me leva a lugares muito importantes. Por exemplo, morar sozinha. Na verdade, eu tomei a decisão com 18, mas eu mudei mesmo com 19, porque eu não sei se você lembra que eu passei 1 ano trabalhando e juntando dinheiro. Lembro. E foi no mesmo ano que eu falei que eu realmente não ia entrar na faculdade, né? E tudo mais. Foi o pacote completo. Eu também não sou leve, né? Eu não sou tranquila. Eu vou jogando. Vou morar sozinha, não vou fazer faculdade. Um beijo pra vocês e até a próxima.
Não, e hoje pensando, se a Cel vira pra mim com 18 anos e fala, vou morar sozinha, não vou fazer faculdade, eu acho que eu seguro na cadeira e falo assim, meu Deus, cadê o cinto de segurança? Onde tá o cinto de segurança? Tá vendo? Meu Deus, eu entendo. Mas, assim, Mas você gostou da experiência? Você gostou de morar sozinha? Isso eu nunca te perguntei. Então, é porque quando eu fui morar sozinha, eu fui morar com o Cleo, né? Lembro. Que era um amigo incrível, até hoje, né? Assim, mas na época a gente ficou muito próximo. E o Cleo também estava vivendo uma fase de muitas escolhas e muitas mudanças e tudo mais. Então, eu acho que a gente estava no mesmo turbilhão, assim, sabe? Dessa coisa de vamos viver, vamos fazer tudo, não sei o quê. E foi quando a gente funda a Mina, sabe? Então, teve ali teve ali muito disso, assim, do teste, de tudo é um grande teste. E que na minha cabeça na época não era, mas eu já sentia isso, assim, do vamos testar, né? Sim, vamos ver até onde vai e tudo mais. Porque daí vem uma parte que é muito legal de ter pais igual vocês, que é uma coisa que vocês sempre me falaram, que é, tá tudo bem, vou estar sempre aqui, sabe? Então eu nunca tive medo de testar, porque eu sabia que a qualquer sinal de perigo eu podia voltar e tava tudo bem, sabe? Assim, e nunca existiu essa cobrança do tipo, não, depois que você sair, não volta mais pra minha casa também, sabe? Não, você quer namorar um cara que já tem filho, então você não aparece, não vem pedir ajuda não, entendeu? Não tem isso, sacou? É do tipo assim, não, você quer fazer? Então vai, testa, se der errado, volta, entendeu? Sim. E eu acho que as pessoas, no geral, não têm essa leveza, assim, sabe, assim, de viver a vida mesmo, no sentido de a vida tá aí pra gente testar, pra gente ver o que vai acontecer, não tem que ter todas as respostas, aliás, sabe? Essa geração sua, que você viveu em Belo Horizonte antes de 2020, antes da pandemia, e que você falou aí da Mina, sua produtora, uma geração muito que tá fazendo coisas incríveis, Lagoon, Lamparina, Djonga, Hot, Marina Sena, Oreia. Você trabalhou com todas essas pessoas, mas com Laurinha 7, a Paige, as produtoras, você trabalhou com todo mundo. No entanto, você tem uma relação especial com a Marina, né? E você, de certa forma, participou do primeiro disco dela e da explosão dela, né? Você acha que esse é o momento definidor, assim, de você acreditar que você estava fazendo coisas certas, assim, de produção? Aliás, conta isso. Como que você conheceu a Marina Sena? 2019, quando a gente tava... A Mina tava no processo de começar a querer acabar. E eu tava ali com Lamparina, enfim, Lamparina tava começando a despontar. Eu tinha acabado de conseguir colocar a música dos meninos na novela. Eu lembro muito disso, assim. E aí a galera começou a botar mais fé em mim. Tipo, quem que é essa menininha aí que botou uma bandinha de Belo Horizonte pra estar na novela, entendeu? O que essa gata faz? E aí, e a gente não tinha assessoria, não tinha nada. Era tipo, nós por nós, eu e as meninas dando a mão e vambora. E aí, tanto que a Lamparina toca no Meca a primeira vez, e aí a galera fica, uau, como é que você fez isso? E eu, tipo assim, foi o Cleo, na verdade. Vamos nessa. E aí, eu lembro que eu conheci Marina mesmo numa dessas rodinhas, assim, de violão. E, enfim, a gente se conheceu ali, trocou meia dúzia de palavras, depois... O João e o Mimisa me pediram pra ir com o Rosa Neon pra Montes Claros fazer um show. E eu lembro que eu fiz o show dos meninos, assim, né? A produção do show. E no final, eu lembro muito disso. A gente atravessando a rua, assim, o Luiz Gabriel e a Marina estavam juntos, assim, né? Aí os dois soltam os braços e me dão, assim. E aí eu fico no meio dos dois e eles... Que isso, Juju? Você é foda demais, não sei o quê. A gente tá... Que isso? A gente tá apaixonado. Vamos com a gente pra estrada, não sei o quê. E eu indo com os dois, tipo assim... Que isso, galera? O que tá acontecendo? E aí... Eu e Marina, a gente começou, né? Nos nossos flertes e tudo mais. Entrou pandemia. Aí a gente afastou mais um pouco. Só que no final da pandemia... Marina tava com o álbum pronto já. Ela já tinha Você participou da confecção do álbum? Ela te mostrava músicas ou não? Mostrava. Marina é muito aberta nesse lugar, assim. Eu acho que foi aí que eu apaixonei. É que hoje eu tenho plena certeza que eu sou apaixonada com Marina Sena, entendeu? A verdade é essa, assim. Porque de tudo que a gente viveu, de todas as loucuras e tudo mais, o que me faz querer estar muito ali o tempo todo é ela.
sabe? Tudo em volta muda, as coisas acontecem, a gente muda, a minha vida aconteceu demais, a vida dela aconteceu demais. E, na verdade, eu quero estar ali por ela, por causa dela, assim. E aí, Marina, na verdade, Marina começou a trabalhar com o Jorginho. E aí, Jorginho virou pra mim e falou assim, eu preciso de uma produtora, porque eu não sou produtora, eu sou empresária, eu preciso de alguém pra estar com ela nos eventos e tudo mais. A gente fez um monte de live durante a pandemia, que eu ia com ela, a gente fazia e tal. E aí, Marina, vamos lançar o álbum, vamos. E aí, sentei, né, tipo assim, contava lá, 2 balas chita, um pente de cabelo e uma coquinha. Temos isso pra construir o álbum. Ah, tá bom, divide a coquinha em 7, uma parte, sabe, tipo assim... E aí, e Jorginho lá, tipo assim, incentivando. Realmente, hoje a gente vendo a produção, né, o tamanho da produção que a gente chegou, a gente olha pra trás e fala assim, gente, coitadinha dela, como é que ela sabe, tipo assim. E a gente foi fazendo, e aí entrou, né, Vitor já tá há muito mais tempo que eu, mas assim, a gente chamou o Vitor de volta, e conhecemos Marcela, e conhecemos Leandro, na verdade, foi o primeiro, assim, né, que ajudou a gente a entender essa imagem nova da Marina. Aí Yuri fazia as produções e tal, e tudo foi acontecendo. Só que Marina foi um tiro, assim, né? A gente nem viu acontecer. No mês que a gente lançou, já tava em todos os lugares e fazendo turnê. E eu, tipo assim, gente, a gente não tem uma banda pra fazer turnê, vocês estão marcando shows, vocês estão doidos. Aí chama Gianluca, aí não temos técnico de som, então chama Guigo. Putz, mas não tem diretor de palco, Jojo faz direção de palco, aí meses depois chama Jeff pra fazer luz. Não, galera, agora eu não consigo fazer direção de palco, tem muita gente, como é que vai ser? Aí chama Big, não sei o quê. Então a gente foi indo devagarzinho, mas muito rápido. A gente foi quase que anestesiado, assim, sabe? Porque tinha que resolver, porque começou a ficar muito grande, então tinha que resolver, ponto final. E aí foi quando a gente... Eu acho que foi o momento que a gente ficou mais conectada, assim, de todos. Porque a gente, tipo assim... A gente dependia completamente uma da outra, sabe? Sim. Assim, Marina tava vivendo um turbilhão, então tinham coisas que ela precisava que eu... Tipo assim, eu tinha poder de decisão em coisa de banco da Marina, sabe? Assim, coisas práticas da vida dela pessoal, que ela precisava de ajuda pra dar conta de todo o resto, assim, e que eu tava ali fazendo todas as funções. Tanto que, quando rola minha estafa, né, que eu falo, nossa, mas eu vou precisar sair, porque eu esgotei. No meu lugar entram de cara 5 pessoas. Sabe? Pra ela preencher. tem consciência disso? Demais. Você já falaram sobre isso? Não, a gente já falou sobre isso demais. Vocês são amigas a esse ponto? Não, e inclusive todas as pessoas que entraram no meu lugar, que hoje já virou até mais braços, né? Assim, hoje a gente tem uma estrutura enorme, né? Porque eu nunca saí de fato, né? Eu sempre tô aí, eu sempre volto. Eu tô ligado. Bom filho a casa toda. Mas... Você faria alguma coisa diferente, Jojo, em relação à Marina? Que foi assim, eu vi isso tudo acontecer de fora, né? E eu sou produtor, fui músico, então eu ficava... a sua mãe, mais uma vez sua mãe, ela me barrava um monte de vezes, você não vai falar isso com ela, você vai deixar ela fazer do jeito dela, porque eu falava assim, não é possível, elas podem ir por esse caminho, dá pra fazer isso, ela aqui devia fazer dessa forma, né? E eu ficava me coçando pra falar, né? E ficava me policiando pra só falar quando você demandasse, entendeu? Então, minha pergunta é, nesse período que você começou a trabalhar com Marina, não vou nem falar de pandemia ainda, você tem algum arrependimento? Na verdade, eu acho que eu tinha que ter começado a terapia antes. Porque hoje, eu percebo que o meu processo de estafa aconteceu, na verdade, porque, como eu que resolvia tudo, eu me responsabilizava por tudo. Então, tudo que dava errado era culpa minha. Isso virava uma grande ansiedade, sabe? E eu acho que hoje, num geral, a gente tem essa lida com a culpa, toda culpa vira uma ansiedade, assim. Então, eu acho que se eu tivesse feito terapia antes, eu não teria tido a estafa. Eu não teria tido a mesma... Porque era uma pressão muito grande minha comigo mesma. Não que existia essa pressão de outras pessoas, mas era minha comigo mesma, assim. E as coisas dão errado, né, gente? Tipo assim... Não é um mar de rosas o tempo todo, sabe? Atrás do camarim tem um mundo de gente acontecendo 1 milhão de coisas, cada um num momento da vida diferente, que ainda tem isso, né? Porque eu acho que essa é uma parte da mamãe muito grande minha. Eu nunca consegui trabalhar sem ter esse lado humanizado, sabe? Tipo assim, das coisas. Então eu não consigo virar
pro técnico de luz no dia que ele tá mal e falar assim, faz aí seu trabalho, filhão. Entendeu? Eu tinha que sentar, entender o que tava acontecendo, me envolver de alguma forma, sabe? Tipo assim. E que isso demanda muito da gente, assim, né? Então, eu acho que mas eu também acho que eu não consigo fazer sem não for desse jeito. Entendi. Sabe? Vou te contar um caso aqui. Quando vocês fizeram a primeira turnê internacional, você chegou lá pra gente e falou, você já não morava com a gente, você tava morando com o Rafa já. Já tinha Céu, a gente vai falar disso. Mas aí na primeira turnê internacional que você fez com Marina, você devia ter 20 anos, 21, tá? E aí você chegou em casa e contou a história, não, eu tô indo fazer uma turnê internacional com a Marina, vamos passar por 12 cidades, a banda não sei que tal, eu tô indo porque eu falo espanhol, inglês, um pouquinho de arranho francês, não sei o que, parará. Aí você terminou o pitch, fez o pitch ali da sua startup. Aí eu falei, tá, beleza, escutei. Aí no dia à noite, tô eu e sua mãe assim, conversando, falei assim, aqui, eu vou comprar uma passagem de Boca Joana. Ela não vai sozinha, não. Mas não vai mesmo, porque ela, 7 pessoas, Patrícia, turnê internacional, fronteira. 7 pessoas, Gustavo, nós éramos 4. Vocês eram 4? Mas pai exagera, né? 4, o Estevam fala, valoriza, né? 4 pessoas e tal, não sei o quê. Ela, Gustavo, é óbvio que você não vai. Ela bate assim em mim, fica quietinha aí, vai, tá doido? É isso aí. Mas assim, eu acho incrível toda essa construção, ver vocês no palco do Lollapalooza, quando você conseguiu colocar a Lamparina e a Marina lá. Foi muito legal. A Tati também foi super importante, a booker que a gente tinha na época, né? Sim. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que são 3 grandes coisas que eu aprendi desde muito cedo que eu acho que me ajudam muito a ter a carreira que eu tenho com a idade que eu tenho. Quais são elas? A primeira é cuidar da ansiedade. Entender que, tipo assim, você pode ser responsável por algo sem sentir culpa por aquilo, sabe? Ah, minha filha, as coisas que você me fala. Isso Continua. É difícil, assim. A segunda coisa é as pessoas, né? As pessoas que você escolhe pra estar ali com você, ou as pessoas que te escolhem e a forma como você cuida e lida com elas, assim. Porque no final das contas, não é robô, sabe? Tem dia que é dia, tem dia que não é, sabe? Tipo assim... E a última coisa, assim, que eu acho que é uma coisa que eu faço muito, pra tudo que eu faço, na verdade, é o entendimento de que o que foi feito é isso e ponto, foi feito, sabe? Tipo assim, não tem o e se? E se a gente fizesse melhor, e se não sei o quê? Até isso me ajuda nessa parte mais da liderança, assim, de tomar algumas decisões mais práticas, do tipo assim, gente, é isso, sabe? É só isso, a decisão é essa, e não tem e se, sabe? E se a gente fizesse assim, não, mas era melhor, podia ser melhor, mas não foi, e é isso que a gente tem, vamos lidar com o que a gente tem, sabe? Sim. O Vitor fica louco comigo, porque eu falo, Vitor, a gente tem que lidar com o que a gente tem, ele fala, Jojo, você me mata, Jojo. Mas olha só, na prática, para todo mundo que tá assistindo esse papo aqui entender, você tem 25 anos de idade. Quando esse podcast talvez vá no ar você com 25 anos de idade. Isso tudo aconteceu entre os 16 e os 25. Né? Tudo isso que você me contou, as escolas, Marina Sena, Lamparina, etc. Mas também aconteceu outra coisa. Sim. Que foi você começou a namorar o Rafa, um cara muito legal, adoro ele. E na pandemia, a filha dele, sua enteada Cel, acabou vindo para Belo Horizonte para dar uma ajuda para a mãe dela, né? E veio morar comigo. E veio morar com você. E aí foi ficando, né? E foi ficando. E aí Marina acontecendo, viagem internacional, etc. Como foi a chegada da Cel na sua vida? Eu comecei a namorar o Rafa no final de 2018 ali, né? Assim. E eu lembro que a primeira vez que eu encontrei com a Cel foi no final de 2018, a gente foi numa cachoeira. E eu lembro que a gente tava brincando assim, e aí ela falava assim comigo: você é muito amiga do meu pai, né? E eu tipo, sou muito amiga do seu pai. E aí eu lembro que eu falei isso com ela, mas eu não quero ser amiga do seu pai, eu quero ser sua amiga. E eu lembro que na hora que eu falei isso com ela, o sorriso da Cel
nesse dia... eu vou chorar. Nesse dia, eu vi que a gente se escolheu. Sabe? É muito doido, porque a minha relação com a Cel é uma relação completamente maternal. Né, assim, a gente... Ela não é minha filha biológica, mas ao mesmo tempo ela é minha filha do coração, assim. E isso já foi muito doído em nós duas, assim, porque a gente tinha muito medo dessa questão dos espaços, né? Assim, uma criança em formação, para ela é muito importante ter esse ponto de segurança que são os pais, né? Que é a mãe, o pai e tal. E a Cel nunca perdeu isso com a mãe e com o pai. Só que entrou uma terceira figura na vida dela que virou um outro ponto de segurança, entendeu? E no dia que ela me escolheu, assim, que ela escolheu mesmo, sabe? Eu lembro que eu nesse dia eu tomei uma decisão muito, muito, muito séria, assim. Eu falei assim, gente, é isso. O que ela precisar na vida dela, eu tô lá. Eu tô lá. E aí eu lembro que, inclusive, o meu processo de staff, de saída da Marina, foi uma decisão voltada pra Cel. Pra Cel, né? Porque eu tava vivendo uma vida muito legal, de estar na estrada e tudo mais, mas eu não tava vivendo a vida que eu queria, que era estar com a Cel, sabe? E porque era assim, a gente fazia show sexta, sábado e domingo. Domingo eu pegava um ônibus, vinha pra BH, ficava em BH segunda, terça, quarta, quinta, entrava no ônibus, voltava, fazia show sexta, sábado e domingo. Aí tinha semana que eu fazia bate-volta, assim, quarta-feira à noite pegava um ônibus, trabalhava quinta, voltava pra BH sexta de ônibus. Aí sexta à noite ainda voltava pra São Paulo. Então, além de ter todo o cansaço do corre, tinha esse cansaço emocional, assim, do tipo assim, eu vi isso tudo, Jojo. Eu sei. Eu vi isso tudo e eu lembro de uma vez que sua mãe estava no Rio de Janeiro com você e ela me Foi a vez que eu tive a estafa. Ela me liga da rodoviária. Eu lembro exatamente onde eu estava. Eu estava assistindo uma série de TV, toca o telefone, é sua mãe. Aí ela vira pra mim e fala assim, olha, eu tô na rodoviária, a Joana acabou de ter uma crise de pânico, eu tô levando ela pro hospital agora, a gente não vai voltar, segura aí, emocionalmente, assume tudo e fica aí. Eu tomei um susto na hora, eu falei assim, Santo Cristo. Aí ela, falei, claro, me liga. Aí eu, na mesma hora, entendi, liguei pra Yara, liguei pra todo mundo, falei com o Rafa, vi o que estava acontecendo, me coloquei à disposição, né, que é o que isso eu sei fazer muito bem, me colocar à disposição. Mas eu lembro direitinho, sua mãe me ligou assim, sua mãe não apavora nesses momentos, né, eu nunca vi ela apavorada, mas ela tava assim, tava doída. E foi quando a gente também interferiu, assim, sabe? Foi a primeira vez que a gente chegou pra você e você lembra desse papo, né? Falou, não vai dar, você está colocando em risco uma coisa que você não deveria. Eu acho que pra ela foi muito assustador, porque mãe é mãe, né? Mãe sabe dos trem. Não tem como explicar, assim. E aí eu lembro que a gente tava no aeroporto, eu tinha embarcado todo mundo e só eu ia voltar de ônibus naquele dia. E eu tava, tipo assim, o pó do pó. Porque a gente tinha passado 8 dias em turnê na Europa, voltou, fez 2 shows no Rock the Mountain. Eu tava o pó. E eu ia voltar de ônibus pra São Paulo ainda. Eu nem ia pra casa, porque no outro dia a gente tinha um programa de TV. Sim, total. E minha mãe, tipo assim... E eu ia voltar de ônibus por quê? Porque eu tinha uma questão de orçamento que eu tinha que segurar, e só eu que sabia disso, porque eu que fazia o financeiro. E eu tinha que segurar o orçamento, não ia dar, e falei, vou de ônibus, vou resolver esse problema aqui, vou criar outros 30, mas esse aqui eu vou resolver. E aí... Mas você não fala, peraí, isso é importante. Se você sabe que você vai criar outros 30 problemas, por que você não cria os 30 problemas e pega um avião ou faz outra coisa aqui? Não, Escolhas erradas, pode chamar assim? Eu acho que depois eu já comecei a entender um pouco melhor isso, assim, mas é porque a gente acha que os problemas têm uma linha de prioridade, assim, né? A gente não vê os problemas todos como problemas. A gente acha que esse problema é muito maior do que esse, e esse é muito maior do que esse. Então, na minha cabeça, esse era muito maior do que os outros 30, mas na verdade ele era o mesmo bloquinho, assim, eu só fui trocando de lugar, entendeu? E aí
Eu lembro que a gente tava... eu não tinha comido nada o dia inteiro, tá? Tava muito mal. A gente sentou pra comer e minha mãe começou ela é impiedosa. Descer na minha cabeça, tipo assim... Você ela fala as verdades que a gente precisa ouvir, né? Você tem que não sei o que, não sei o que. E aí ela foi falando e eu lembro que o meu corpo foi travando. E aí eu lembro que teve uma hora que eu lembro que eu comecei a chorar de desespero porque eu tava segurando assim e eu queria fazer esse movimento. E não conseguia. E eu não conseguia, meu corpo não mexia. Ainda bem que foi sua mãe com você nessa hora, que se fosse eu E eu comecei a chorar de desespero, porque eu não conseguia mexer. E minha mãe olhando pra mim, falando, por que você tá chorando? Por que você tá chorando? E eu não conseguia falar pra ela o que tava acontecendo. E também não conseguia mexer, e não conseguia fazer nada. E eu lembro de segurar o hambúrguer, assim, olhar pra minha mãe. E aí, sabe aquela cena? Ainda bem que você trata isso assim agora. Ai, meu Deus. É porque eu sou besta demais. Sabe aquela cena do Kill Bill, que ela... Dedinho, mexe. Eu só pensando nisso. E eu, tipo, meu Deus, eu virei o Kill Bill, eu preciso mexer o dedinho. E eu ficava tentando mexer o dedinho e não conseguia. Ô, figura. Ai, meu Deus. Ai. E aí eu lembro que uma hora eu consegui falar, só que eu assustei ainda, eu acho que foi pior. Eu assustei ainda mais, porque eu falei gaguejando. Eu nunca gaguejei na minha vida, né? Aí tipo assim. ela ligou na hora. Aí ela desesperou. Ela falou, vai ligar pro seu psiquiatra agora. Pegou o telefone, ele botou na mesa, começou a ligar pro Vicente. Eu, tipo, não consigo nem falar com o Vicente. Aí o Vicente... Vicente. Devo muito ao Vicente. Ele perfeito, ele fala assim, Jô, isso não é uma crise de pânico. Crise de pânico é rápido. Você pode ter tido uma crise de pânico, mas está desencadeando, está indo para um processo de crise de ansiedade, pode ser uma estafa, pode ser várias coisas. Vamos pro hospital, eu vou prescrever uma coisa aqui, você toma lá no hospital, não sei o quê. Aí eu lembro que eu cheguei no hospital e isso eu chorei muito. Cheguei no hospital, sentei, aí tô lá tentando entender tudo que tá acontecendo, liguei pra Jorginho, falei, Jorginho, tô internado, tipo, acabaram de me interditar. Free Britney, né? Tipo assim, socorro, tô interditado. Eu preciso que você arrume uma produtora pra ir amanhã com a Marina, porque eu fui interditada. Estou interditada. E aí, eu lembro que eu tava falando com o Jorginho assim, tomando qualquer que seja na veia, assim, aí de repente passou um enfermeiro. Eu lembro dele pegar, olhar o meu prontuário assim, olhar pra mim e falar assim, ué, mas ela tá falando? Eu olhei pra ele e falei assim, como assim eu tô falando? A minha mãe, como assim ela tá falando? Não era pra ela tá falando? Aí ele, não, ela tomou quase 10 ml de Rivotril, era pra ela tá dormindo. Nossa. Ou seja, eu tava num nível tão alterado de tudo, que pra eu operar no normal, eu tive que tomar uma série, não era só Rivotril, eu tomei um monte de coisa, enfim... Mas eu tive que tomar uma série de remédios pra conseguir voltar pro normal, porque eu tava em outro espaço, sabe, assim. E eu não curto remédio, eu não gosto de tomar remédio, nem pra dor, nem pra nada. Então, assim, pra mim isso me marcou muito. Eu falei, cara, o tanto que eu tô me machucando, sabe? Nossa Senhora. E aí, Nossa Senhora, eu não sabia dessa história nesse detalhe. E aí eu lembro que mamãe te ligou, falou, olha, não quero voltar com ela de ônibus agora, tem como você fechar um hotel aqui pra gente ficar, não sei o que, aí você já desesperado do outro lado, tipo assim, o que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa. Já fechou o hotel, não sei o que, aí eu lembro que eu dormi. Aí no outro dia a gente acordou, voltou pra BH, troquei muita ideia com você, com a mamãe, com o Rafa, e aí eu tomei a decisão, falei, olha, realmente, acho que eu preciso sair da Marina, até pra eu ter esse distanciamento, pra eu entender se é isso mesmo, sabe? E junto com isso acontecendo na sua vida, vem a pandemia. Aí vocês moraram lá em casa um tempo. Foi depois da pandemia. Depois da pandemia, mas assim, a gente fazendo... que a Marina aconteceu logo saindo da pandemia. E você não chegou a morar o tempo inteiro da pandemia lá em casa, mas teve um momento muito legal que a gente reuniu a família toda lá, né? Foi todo nos mundo 2 morou lá. primeiros meses. A Cel, tava todo mundo lá na pandemia, né? E a gente saiu da pandemia... conseguimos sair da pandemia, uma família mais unida e tal, mas a gente teve logo um baque que foi o falecimento, a morte da tia Simone, né? Que era uma mulher muito importante na nossa vida, que é a mãe da Bruninha, sua prima mais velha. Você lembra desse dia, né, da morte da tia Simone tão precoce, assim? Ela tinha 40 e o mais triste que foi por Covid, né? Ela tinha 46. 46 ou 45, era muito nova. Dia 2 de fevereiro. Ela morreu no dia de Iemanjá, né? No dia do aniversário de Lenine. Eu lembro que no dia que ela morreu,
Eu lembro de eu não conseguir chorar. Você já estava trabalhando com a Marina. Já, Eu tô tentando montar aqui o cenário que você tava. A Cel já morava com vocês. Já. Você tava trabalhando... a Marina já tinha estourado. E você já estava fazendo as turnês. E aí você recebe a notícia. Recebo a notícia. Eu lembro que esse dia específico eu recebi a notícia em casa. A Cel tinha aula à tarde, né? De EAD ainda, que era... E eu lembro que eu recebi a notícia, minha mãe me ligou, falou e tudo mais, chorando muito. E eu lembro que eu não consegui chorar na hora. E aí tudo aconteceu, né? A gente fez o velório, fez o enterro, que foi muito bonito, porque a Bruna, né? A Bruna transformou aquilo tudo muito bonito pra mim, Sua assim, prima, porque né? eu tenho uma relação com ela quase de irmã, assim, né? E a Bruna, o jeito como ela falava da mãe dela e o jeito como ela colocava aquela situação ali, eu lembro que eu achei muito bonito. E ao mesmo tempo eu tava... eu acho que, na verdade, todo esse processo, enterro e tudo mais, é muito mais pros vivos do que pros mortos, né? Então, naquele momento Eu falei mas eu não sei não. Eu tô processando aqui, tá? Então, continua. Mas naquele momento ali, eu tomei uma decisão muito rápida, assim, beleza, mas quem continua aqui é a Bruna, é o meu tio, então eu estou aqui por eles, né? Eles têm muita vida ainda pra viver depois desse momento aqui. E a gente vai ter que entender como é que esse momento entra na vida deles agora. E aí... Eu lembro que até uns 2 anos atrás, eu tinha a sensação, como eu fiquei muito focada nesse processo de luto da Bruna, eu tinha a sensação esquisitíssima de que a qualquer momento eu ia ver a Tia C andando na rua. Entendeu? A qualquer momento ela ia abrir a porta lá de casa e ela ia aparecer. Como se eu tivesse plena certeza de que isso fosse acontecer, assim. Porque eu acho que eu me voltei pra minha prima, sabe? Então, eu fui viver o luto mesmo, né? Assim, que é essa coisa... que pra mim é esse entendimento de que essa pessoa não está mais ali. Eu fui viver esse luto uns 2 anos depois. Eu vou te contar uma coisa que eu não sei. Eu tenho certeza que eu nunca contei pra você. Pra sua mãe eu já contei. Na noite anterior da comunicação, do falecimento da sua tia, eu gostava muito da sua tia. Eu achava que a tia Simone uma mulher massa demais. E aí... eu mandei ela estava internada e eu mandei uma mensagem para ela. Ela me chamava de Tigu. T-I-G-U, tudo junto, né? E eu chamava ela de Tici. E aí eu mandei, Tici, tô aqui, vai dar tudo certo. Mandei uma mensagem de coração, mas aquela mensagem meio coach, sabe? Coach de Instagram, nada a ver. Segura aí, vai dar tudo certo. Não sei o quê. Tamo junto. Uhul, sabe? Parará. E aí ela me respondeu, que bom que você tá pensando em mim, não tá tão legal quanto você pintou aí, mas vai dar certo, parará. No dia seguinte ela morre. Exatamente no dia seguinte que eu mando essa mensagem. Aí, eu printei essa mensagem, eu não consigo deletar ela do celular, juro. Porque eu mandei uma mensagem pra ela que eu hoje olhei e não foi verdadeira, sabe? Não devia ter sido o que eu falei pra ela. Aí eu trato isso na terapia hoje, assim, porque eu mandei uma mensagem muito nada a ver, que não era eu falando com ela, sabe? E aí, de vez em quando, eu fico pensando que ela percebe isso, ela percebeu isso, entendeu? Parece uma mensagem pro forma. Tipo assim, vou mandar só por causa da situação. E eu acho que isso tem muito a ver com o jeito como a gente lida com a morte, né? A gente não... E que também, pra mim, é diferente, porque vocês fizeram diferente comigo, com a Yara e com o Teteu. Eu não sei se você lembra, Matheus, quando ele tinha uns 7, 8 anos, que ele tinha angústia de morte. Lembro demais. E aí eu lembro que o Teteu acordava à noite chorando muito, com angústia de morte, que ele achava que a vovó ia morrer, que ele ia morrer, que ele não queria morrer. E até hoje ele fala comigo, eu tenho muito medo de eu morrer, não das pessoas morrerem, mas eu tenho medo de eu morrer porque eu não sei o que vai acontecer, eu não consigo entender, pra mim não consigo concretizar a ideia de que eu acabo, entendeu? Como assim acaba? Fica tudo escuro, eu paro de ouvir, o que é? E eu falo, eu não faço ideia, cara. Eu não sei também, ninguém sabe, tá tudo bem. E aí, eu lembro que nessa época a gente conversou muito. Muito. E como eu tava mais velha, eu ouvia vocês falando e eu já conseguia racionalizar umas coisas que o Teteu não conseguia ainda, né? Assim, então, eu lembro que
eu acho que eu acho que a gente tem uma questão em falar sobre a morte de um jeito muito doloroso, sabe? Muito doído, assim. E que eu acho que ao longo dos anos, eu e a Teteu vivendo tudo que a gente viveu, a gente foi ressignificando isso, assim. Tanto que eu não sei se você sabe, mas eu e a Matheus, a gente tem já cerimônias que a gente vai fazer pra quando cada pessoa morrer, você sabe? É mesmo? Pô, você tem a minha cerimônia? Não, mas e o meu desejo? Vocês não vão respeitar? Não. A gente vai enterrar, cremar, o que vocês quiserem. Eu falo assim, pra celebrar os mortos, né? Ah, assim, entendi, que a é gente, bonito. cada um tem uma cerimônia, que, sacou? entendi. Então, vocês já tá, tipo, conversando. Isso ajuda vocês a ficarem mais leves. Eu acho que é um jeito de entender que faz parte, que vai entendeu? acontecer, que vai inevitável. acontecer. Entendi. Isso não tem como mudar. Tem um monte de coisa que tem como mudar. Agora, isso, infelizmente, entendeu? Em algum momento vai rolar. Pode ser antes, depois, no meio do caminho, sabe? Mas que vai rolar, vai rolar. E aí a gente fica brincando. Por exemplo, a tia Cris, quando a Cris morrer, a gente fala que a gente vai pro mato, vai fazer uma fogueira e vai dançar todo mundo em volta da fogueira. Vocês já falaram isso com ela? Acho que não, acho que é a primeira vez. Ela vai escutar aqui na nossa história aqui, ó. O seu, a gente vai sentar na frente do valvulado e vai pôr aquela música do Otto. Naquela mesa, faltando ele, a saudade dele. Vocês vão fazer isso? Agora é assim, peraí. Jojo, corta pra 9 de abril de 2023. Aí você chega lá em casa. Eu cheguei do trabalho, não lembro, eu tava dando uma palestra. Cheguei lá, tava você, sua mãe, seus irmãos e um negocinho assim, do tamanho dessa caneta em cima da mesa. Ah, não, calma. Então isso foi, na verdade, dia 15 de agosto de 2022. 15 de agosto de 2022, um negocinho desse tamanho. Eu tava trabalhando. Aí tava todo mundo olhando, assim, me esperando. Porque quando eu entrei na porta de casa, assim, tava todo mundo olhando pra porta, assim, né? Aí todo mundo olhou e falei, ih, gente, putz, grilo, quando essa família, quando os 4 olham pra mim com essa cara, é alguma coisa que eu... E aí meu coração disparou pra caramba e começou a suadeira. Aí eu cheguei na mesa e tava um negócio do tamanho dessa caneta, assim. Aí eu peguei, eu lembro direitinho que eu falei assim, olha, minha filha, você tá com Covid? Você lembra disso? Aí que dá até assim, né? Insensibilidade. Aí a Yara falou assim, pai, eu não acredito que você falou isso. Aí eu peguei de novo e falei, Jojo, você tá grávida. E aí você foi lá, anunciou que você tava grávida, né? E aí você já falou isso comigo, assim, que foi uma escolha sua, né? Eu queria que você contasse isso, que é bonito. Por que você escolheu ser mãe tão nova, né? Tão cedo, assim. Sim, eu acho que foram alguns motivos, né? O primeiro é que eu sempre tive a vontade de dar solteiro irmão. Eu acho que os meus irmãos são o melhor presente que eu tenho na minha vida são os meus irmãos. E eu queria dar esse presente pra Célia. Eu queria que ela tivesse esse presente também. E aí, eu lembro que era uma coisa assim que a gente falava, mas sem pressão, né? Vamos sem pressão. E aí, acabou rolando, enfim, eu e o Rafa tivemos uma viagem que eu sei exatamente quando eu engravidei, inclusive. Eu sei. E aí, eu falei, é isso, eu quero. Chegou a hora, tipo assim, vamos nessa, assim. E aí... Você tava com 23 anos. 23 anos. E aí eu lembro que foi... a principal coisa que a galera me falava assim, nossa, mas você é muito nova, essa decisão é muito dura. Quem falava isso pra você eram pessoas da sua idade ou pessoas mais velhas? Normalmente pessoas mais velhas. É porque as minhas amigas... Eu falei isso pra você? Não, nem você nem a mamãe. Mas vocês também tiveram filho com 25 anos? Eu tô te perguntando porque se eu tivesse falado eu ia pedir desculpa aqui ao vivo, assim. Não. Eu lembro que você me questionou assim, mas você quer isso mesmo e tal? E eu muito certeza. Nossa, gente, eu sou muito teimosa mesmo. Meu Deus do céu. Você falou uma coisa muito bonita pra mim uma vez. Não sei se você lembra. Você falou assim, pá, é uma escolha minha e eu escolhi porque você e minha mãe mostraram que é possível.
ser pais novos e que adoráveis, né? Bom, você entendeu. Parar de falar, que não vou chorar aqui de novo. E eu acho que é isso mesmo, assim, eu queria ter a experiência de ter filho nova pra eu viver coisas de parceria com elas, coisas que vocês vivem comigo até hoje, sabe, assim, a experiência de eu chegar na balada e na hora que eu entrar na balada ter meu pai e minha mãe na balada, Gustavo, de longe as melhores experiências da vida, assim, porque você fala, cara, você é com as minhas amigas, não quero saber de nada, aí eu piso na autêntica, dou 2 passos, olho pro lado, minha mãe e meu pai chapando os cocos. E eu lá assim, gente, eu só queria sair, só queria ficar. E aí a gente junta todo mundo e vira uma bagunça, entendeu? E eu gosto disso. Claramente eu gosto. E você imagina isso, né? Imagino. Agora é diferente, né? Então, aí chegou essa notícia, né? Agora é diferente, né? Você já me ensinou isso. É um especial diferente, né? Mas aí a Morinha nasceu, eu lembro que no final de 2022 eu tive uma prova de bicicleta, fui fazer uma prova que chama Cross Andes no Chile, com o Vinícius, amigo meu, seu amigo também. 2023, né? 2023? 2023, verdade. A Mora nasceu dia 9 de abril e em outubro de 2023, no final de outubro eu tava nessa prova. E eu lembro que era uma prova de 1.000 quilômetros, né, Jojo? Pegando frio, -15, uma confusão. Eu cheguei lá gripado, eu saí de BH, eu já não estava me sentindo bem, o clima já estava meio assim, diferente. Cheguei lá gripado, eu lembro que eu fiz a prova e lembro que o meu telefone ficava tocando direto, eu não entendia direito, aí eu parei e vocês conseguiram falar comigo. Tem uma coisa sobre esse momento que foi muito doida, que foi assim, você estava lá e a gente tinha internado a Amora para fazer os exames, né? Por que vocês tinham internado ela? A Amora teve uma infecção de urina que ocasionou ela ter muitas febres. Toda vez que a Amora tinha febre, ela convulsionava. E o primeiro médico que diagnosticou falou que era por causa da febre. Só que eu não... Teve um dia que eu filmei, eu tenho isso até hoje no meu telefone, a Amora convulsionou 7 minutos sem parar. E aí eu liguei pro Dr. Jorge, que é o médico do Teteu, que eu acho que de todos os médicos que eu conheço, é um dos mais incríveis e confiáveis, assim. Falei, doutor Jorge, eu acho que isso não é normal. Eu acho que isso não tá normal. E na hora ele falou, Joana, vai pro hospital e você vai ser internada, você vai entrar com a Amora no Mater Dei, eu vou ligar pra doutora Thelma e a doutora Thelma vai atender a sua filha. Você vai direto pra pedir na neurologia. Isso aconteceu e eu tava na prova, Você na prova. E a gente foi pro hospital, a gente realmente foi internado na neurologia, a gente foi atendido pela doutora Thelma. E aí, lá dentro, na primeira, a Thelma, um beijo, Thelma, porque assim, a Thelma sentou comigo, ela virou pra mim e falou assim, a sua filha tem epilepsia, a sua filha é uma criança epilética. Epilepsia pode ser a doença, né? Ou pode ser uma comorbidade. Normalmente é uma comorbidade, mas as pessoas pegam o diagnóstico de epilepsia e param por aí. Eu não vou parar por aí. A sua filha não convulsiona à toa. A sua filha é uma criança hipotônica, a sua filha convulsiona. A gente precisa entender por que a sua filha tá tendo essas convulsões. Isso foi quando você entrou no hospital. Entrei no hospital e ela meteu essa. Eu vou tentar... Eu não estava lá nesse dia, né? Então eu vou tentar entender. Você chegou lá sozinha no hospital? Não, tava com a mamãe e com o Rafa. A sua mãe foi? Foi. Não, na verdade, assim, a gente deixou a Cel na mamãe. Tá. Foi eu e o Rafa pro hospital. Tá. Só que isso tudo aconteceu em 5 dias, né? Então Sim. Foram acontecendo coisas. Aí eu lembro que a Lu, a minha sogra e a minha mãe começaram a revezar pra ficar com a Cel. Tá. O Rafa ia toda noite dormir com a Cel, porque foi a única coisa que eu virei pra ele. Eu falei assim, cara, eu preciso estar aqui porque a Amora mama, mas a gente precisa dar amparo pra Cel. A Cel agora, nesse momento, a Cel entende as coisas. Ela é mais importante de não viver uma experiência traumática do que a Amora. Tá. Você falou isso pra ele? Falei. Ok. E aí ele foi ficando com a Cel e tudo mais. E a gente foi indo, assim, e foi vivendo os dias de hospital. E eu lembro que você tava vivendo coisas muito difíceis na prova. Porque eu lembro de você ligar pra mamãe e contar que rolou um acidente, né?
Você mandou aquele vídeo daquele dia que você congelou os dedos e tudo mais. E eu lembro de eu estar muito, muito preocupada, assim, porque todas as vezes que você viaja para suas aventuras e tudo mais, é como se eu e o Ai e Teteu, a gente se preparasse um pouco, sabe? Pra acontecer uma coisa muito radical, assim, né? O que seria uma coisa radical? Você morrer. Você não voltar, né? Uhum. E eu sei que você tem essa promessa pra si mesmo, que é essa coisa do eu vou voltar pra casa. Mas a gente também já entendeu que pode ser que um dia não aconteça. E tá tudo bem. Mas eu acho que toda vez que você vai, a gente se prepara um pouco pra isso. Vocês conversam sobre isso? Eu acho que é mais nos entreolhares, assim, Entendi. sabe? A Yara dá umas sacadas mais rápidas, assim. Mas eu acho... É porque, na verdade, pra gente... Aí... Não, mas volta lá, né? Aí eu entendi. Vez, né? Eu só queria entender. Aí eu tava na prova e você se prepara pra... eu tava... E é isso, assim. E aí, o que foi acontecendo na minha cabeça foi assim, cara... Beleza, pode ser que aconteça isso com meu pai... Mas ali no hospital eu tava me preparando pra uma coisa mais radical. Eu tava entendendo que talvez a Amora pudesse morrer. Você passou pela sua cabeça isso? Mas ela tava correndo risco de vida? Não, em momento nenhum. Em momento nenhum, entendi. Foi quase que um alerta na minha cabeça, porque assim, só pra explicar um pouco melhor, né? A condição que a Amora tem chama licencefalia, que é uma condição, hoje na nossa cabeça a gente tem vários gruminhos, assim, né, no cérebro. E entre esses gruminhos, um e outro é onde passa a energia, né, a sinapse nervosa pra gente pensar. E o cérebro é responsável por todo o funcionamento do corpo. Os automáticos, os não automáticos e por aí vai. A Amorinha, os gruminhos dela são retos e afastados. Então é como se a Amora tivesse um curto-circuito. A mensagem não sai desse ponto, faz o caminho e volta pra cá. A mensagem da Amorinha pode fazer assim, e aí fazer assim e voltar. Então, tanto que você vê que até hoje, assim, a resposta da Amorinha, ela entende tudo, ela faz, ela sabe o que ela quer. Mas é uma resposta diferente, né? E aí, eu já tinha... No hospital, quando a doutora Thelma me falou da epilepsia, eu sei o que a convulsão faz no corpo. Eu tenho muita noção do que a convulsão pode causar no corpo de uma pessoa. Então, quando ela me falou que a Amora era epilética, eu comecei a lembrar de todas as vezes que a minha filha tinha convulsionado. E eu não consegui diagnosticar, eu não consegui ver que ela estava convulsionando. Ô filha, você conversou isso na terapia? Porque não é culpa sua, você sabe, né? Não é culpa minha, mas é porque quando a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa, dói mais, né? Sim. Então, assim, a Morinha tinha as convulsões e a médica que a gente tinha ido antes tinha falado que era refluxo. Porque como ela era muito pequenininha, a Morinha fazia uns movimentos, assim, né? E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, será que ocasionou né, machucou a Amora, essas convulsões que ela teve nesses últimos 2 meses e que eu não tava conseguindo entender o que era? Será que machucou ela? Será que, né, assim, ela teve alguma perda de algo, enfim. E aí... E ali eu comecei a entender que eu podia perder a Amora. E eu nunca tinha me preparado pra perder a Amora, eu só tinha me preparado pra perder você. Entendeu? Então, naquele momento, eu tava num momento de fazer esse jogo de chave, assim. E aí, um dia depois que a gente saiu do hospital, o Rafa passou pra pegar a ressonância magnética, o pessoal só tinha saído no dia seguinte, passou pra pegar a ressonância magnética com a Amora, e eu lembro que eu peguei a ressonância e eu li de cara, assim, ó. Resultado, licencefalia com paquigeria tipo 1. E aí, Google.
Eu pior fiz isso erro também. da minha vida. Eu fiz isso também. E aí, na hora que eu entrei no Google e eu comecei a ler, porque a licencefalia, ela é uma doença, ela não é uma doença, né? É uma condição genética que ela acontece em 1 a cada 100 mil pessoas no mundo. Então não é no Brasil, é uma estatística muito maior, né? Porque se a gente pega o mundo todo, bota 100 mil de todos os lugares do mundo e pega um... Não, é muito raro. É muito raro, né? Então eu entrava e eu sou o tipo de pessoa que quando eu pesquiso alguma coisa de referência médica, eu não gosto de, tipo assim, que a AI do Google me dê, entendeu? Então, o que foi me dando desespero é que eu pesquisava e não vinha pesquisa médica nenhuma, entendeu? Não tinha um doutor falando algo sobre o assunto. E eu falando assim, gente... E aí eu lembro que eu consegui uma pesquisa de Harvard... nessa tarde, falando, e eu lembro que eu li a pesquisa, e aí naquela pesquisa eu entendi várias coisas, o que é agiria, o que é paquigiria, né, assim, formação e tudo mais, as comorbidades que podia acontecer, né, assim, e aí, o que foi me batendo é que eu não vi nenhuma pesquisa de adolescentes, de adultos. Só tinha crianças abaixo de 10 anos. Uhum. E aí aquilo foi me dando um tilt. Eu falei assim, gente, como assim? Como assim, sabe? Tipo assim, a minha filha vai viver só até 10 anos? Tipo assim, como assim? Isso é muito injusto, né? Assim, primeira coisa que eu penso é isso é muito injusto, por quê? E tudo mais. E aí, enfim, aí eu passei uma semana entendendo melhor a doença. Eu lembro que eu e o Rafa, a gente teve um processo de cura muito junto, assim, a gente ficou muito junto. Eu lembro que a gente reuniu a família e tudo mais. E naquela semana mesmo, a gente foi na doutora Thelma de novo, fomos na TO, fomos na FISIO, entendeu? Uma série de coisas. E eu acho que o mais importante que saiu pra mim daquela semana primeiro, tudo, amor não é um presente de Deus. Nem uma criança especial. Eu não sou uma mãe especial porque a Amora tá na minha vida. A Amora não é uma bênção, não é um anjo, que não é uma missão, não é nada disso. A Amora é uma criança e as coisas são assim, né? A minha filha é assim. E dentre das muitas coisas que eu tenho certeza na minha vida, e que eu posso estar errada, mas eu acho que é uma certeza, é que eu vou enterrar, amor. Você tem uma certeza? Mas por quê? A condição que a Amorinha tem não quer dizer que a Amorinha vá viver uma vida ruim. Uhum. Muito pelo contrário. Mas talvez não permita que o cérebro dela se desenvolva o suficiente para uma vida adulta. Entende? E por ela ter epilepsia e uma série de outras comorbidades, pode ser que lá na frente, quando ela... E aí, assim, pode acontecer de diversas formas, assim. A Morinha pode ter uma doença respiratória que faça com que a hipotonia do corpo dela não permita que o pulmãozinho consiga bombear e ela morra por causa de uma embolia pulmonar, por exemplo, entendeu? Não quer dizer que ela vai morrer de licencefalia, não é isso, sabe? Mas as comorbidades que vêm junto com a condição podem ocasionar nisso, assim. E aí... Isso é uma coisa que a neurologista, os médicos falaram com você? Sim. Na verdade, isso é racional, isso é racional. Os médicos, eles não falam isso comigo. Porque eles têm muito medo de... Como é que uma mãe cria um filho pro mundo sabendo que esse filho vai morrer? Ô, Juju. Né? Mas é aí que tá. Aí que tá o quê, Juju? Isso me ajudou demais. Como? Porque eu racionalizei que vai todo mundo morrer. Minha filha, isso é impressionante. Entendeu? Tipo assim, eu vou criar a Amora pro mundo porque ela vai morrer mesmo. E eu vou viver muito porque eu vou morrer mesmo. E a Cel, eu vou criar a Cel o máximo que eu conseguir, vou dar pra ela o máximo de oportunidade que eu puder, porque ela vai morrer também. E vai todo mundo morrer, entendeu? O ponto final, ou, enfim, pra quem acredita, né, que é um recomeço e tudo mais, é esse. Então, vamos viver demais, entendeu? E aí foi quando
eu tomo essa decisão com a Morinha, assim, eu falo, filha, a gente vai viver tudo. Nós vamos viver demais. A prioridade agora é viver. Entendeu? Entendi. E aí eu começo a tentar dar oportunidade para as meninas, para elas usufruírem o máximo possível da vida. Então, por exemplo, eu quero muito que a Morinha consiga brincar numa pracinha, porque ela vê as crianças brincando e ela quer brincar. Só que ela ainda não anda, ela ainda não engatinha. Então, o que é que eu falei? Eu vou ter que dar essa oportunidade para minha filha. Terapia. Uhum. Vamos fazer terapia, vamos fazer fisioterapia, TO, fono, vamos fazer tudo que a gente puder para eu tentar dar essa oportunidade para ela. Pode ser que role, pode ser que não role. Eu acho que vai rolar, porque ela tá nessa... Ela quer muito, né? A gente vê na carinha dela, assim. Então, Então, eu acho que é isso, assim. Eu vejo, né? A gente gravou essa semana várias coisas com as pessoas falando que o maior medo deles é perder o próprio filho, e mulheres que perderam os filhos, né, e tudo mais. Eu acho que quando eu me deparei com essa realidade tão próxima de mim, eu parei de ter esse medo em específico. Eu acho que eu tenho mais medo de eu morrer e não conseguir estar aqui para fazer as coisas que eu gostaria de fazer com elas e por elas, do que morrer, do que elas necessariamente morrerem, entendeu? Assim. E também acho que eu passei por um processo de... Isso é até meio difícil de falar, assim, porque eu acho que quando a gente tem filhos, a gente tem muito essa sensação de que o filho é meu, né? Essa criança é minha, eu faço tudo por ela porque ela é minha. E aí a gente acaba colocando um monte de trauma e um monte de culpa naquela criança porque ela é sua, entendeu? E na verdade, o meu ponto de vista é que na verdade a Amora é dela, a Cel é dela, sabe? E eu tô aqui puramente pra ser o ponto de segurança do que elas... Entendeu? Vai, filha, vai. Sabe? Do que acontecer e do que elas quiserem, eu tô aqui, entendeu? Mas não necessariamente elas são minhas. Sabe? Você já falou desse medo da morte, etc., que você tem mais seu do que delas. Eu não, eu tenho medo, é o inverso, né? O meu é ver vocês, né? Ou a Amora, ou a Cel, alguém muito próximo, mais novo que eu, antes de mim, né? É uma linearidade da vida e tal. Mas engraçado que eu estudei muito, eu tô estudando muito sobre esse tema, né? E é um tema lindo. É um tema que a gente deveria falar abertamente mais, assim. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que você conhece, minha amiga, fala de um jeito muito especial. As pessoas estão falando de um jeito muito especial e tá começando a me fazer bem, sabe? Me fazer bem. E eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que viver mais, assim, fazer bem. E tem uma coisa que eu queria te pedir, Jojo. Claro que a gente tem uma relação boa, pai e filha, a gente se gosta, a gente mas tem muito tempo que a gente não bate um papo desse, sabe, minha filha? A gente tem que conversar mais assim. Então esse ano a gente vai ter que conversar mais sobre isso. Porque você falou umas coisas aí que eu não imaginava. Você nunca tinha falado, né? Uhum. Então, esse ano é um ano que a gente vai fazer mais coisa. A Amora, você sabe, que é que eu tô ali e faço tudo. Olha só. Eu não vou falar mais sobre esse tema, não, porque senão eu não vou conseguir terminar o podcast. E você é parte da equipe do podcast. Disclaimer, audiência. Joana é produtora do podcast, então ela conhece o nosso caderno de bucket list. E eu vou abrir uma exceção aqui. Porque nessa nova leva de entrevistas, a gente não tá lendo o que as pessoas escrevem, porque a gente vai lançar um livro no fim do ano. Mas eu vou encerrar esse podcast lendo o que ela vai escrever. E você sabe o que você tem que fazer aqui, né? Escrever no dia do seu aniversário alguma coisa que você deseja que fique, que seja realizada e por aí vai. Mas antes, já que você tá bem... não resolvida, mas esse tema não é um peso pra você mais? Eu não acho que é nem um resolvido, é nem um peso. Eu acho que é fazer as pazes. Bonito. Já que você fez as pazes com essa realidade, eu não posso voltar nesse assunto, minha filha, eu me segurei. Eu tô me segurando aqui, Jojo. Me segurando desde o início.
Mas, Pops, As minhas costas perderam 3 litros de água. Se a câmera daqui filmar as costas, a minha camisa deve estar igual quando eu desci do Everest, minha filha. Deve ser, se eu pisar agora numa balança, eu desidratei 2 litros. Mas olha só pra você entender uma coisa. A morte é um assunto que rodeia muito a nossa vida. Desde aquele dia que você foi pro Aconcagua e mostrou pra gente o vídeo daquele cemitério, das pessoas que morreram lá, a morte, ela tá presente na minha vida, entendeu? Eu entendi que a morte é sempre uma possibilidade para qualquer pessoa, né? Dito isso, eu acho que pensar na morte ensina muita gente a viver. Concordo. Né? Então, essa questão de fazer as pazes e tudo mais é muito por sua causa também. Entendi. Ai, Jesus Cristo, que orgulho que eu tenho de você, minha filha. Jojo, uma música que você vai escutar na hora que você estiver deitadinha na cama com 119 anos de idade e eu estiver lá do seu lado com 149 e a gente vai junto assim, tô brincando. Ó, o pai possessivo, canceriano, ítalo brasileiro. Uma música, filha, que você acha que é uma música que te traz calma e que você vai viver nos seus últimos suspiros. Eu acho que se eu soubesse que eu ia morrer, né? Eu sou meio fantástica, assim, né? Então eu acho que eu já até personifiquei um pouco a morte, assim, eu já imagino ela, tipo, a senhorinha vindo me abraçar, entendeu? E aí, eu acho que eu cantaria pra ela... Ah, você vai cantar? Vou. Que bonito. Eu acho que eu cantaria Tiny Dancer. Hold me closer, tiny dancer. Bonito. Imagina, eu dançando com a morte. Ai, bonito. Cantando bonito. Tiny Dancer, o Elton John no fundo. Eu ia... Te recebendo, assim, né? Se existiu paraíso, você tá lá, Elton John, John Lennon olhando assim, falando assim, que cena legal da gente ver agora. Bom demais. E o que você ia comer antes? O que eu ia comer antes? Acho uma coisa mais levinha, assim, né? Pra não... Pô, embalar pesado deve ser difícil, né? Acho que... Acho que alguma coisa que lembra a minha infância, assim, talvez o creme de milho da mamãe. Boa. Acho boa. Bom. Cremezinho de milho dela é massa. É. Livro. Nossa, eu sou muito velha, né? Eu tô pensando aqui. Não, você não é. Você tá com 25 anos. Né? Não, mas tá assim... Eu me acho jovem com 50. Não, sou muito nova. Eu tô falando assim disso. Minhas escolhas são sempre um cremezinho de milho. Um cremezinho, uma senhorinha me abraçando. Um casaquinho. É, bom demais, velho. E o livro que você... Um livro... Vai ser amanhã, assim. Joana tá lá com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, paliativa e tal. Ela fala, olha, Jojo, leia um livro aí que... eu acho que eu iria ler Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Que é o primeiro livro que a Cel gostou de ler na vida, assim, dela ler, sabe? Assim, dela se orgulhar de ler. É o livro que sua mãe mais gosta também. Eu não consigo perguntar as outras coisas, não. Escreve estranho aí. Eu esqueci também da câmera. Caio, você e a turma do roteiro, eu vou devolver essa que vocês aprontaram comigo. Eu ia fazer uma brincadeira com você, que era assim, que dia que você nasceu mesmo? Mas eu não vou fazer, porque... Meu bucket list. Pessoal, Bucket List é um podcast meu, em parceria com o Grupo Zelo. Somos sócios, na verdade, é um casamento que tem dado certo. A gente está no ar a cada quinzena, como diz um bom mineiro. Como é que o sistema fala? É terça sim, terça não, né? Então, a cada 2 quartas-feiras, no nosso caso, a gente tem episódio novo. Acesse as nossas redes. Estamos em todas as plataformas de streaming. A gente está tentando trazer conversas inspiradoras, leves e que façam sentido na vida de vocês, né? Porque se faz sentido na vida
dos meus entrevistados aqui é porque eles têm alguma coisa que toca o coração das pessoas. Hoje eu entrevistei minha filha, Joana, que é a mãezinha da Cel e da Amora. Descobri umas coisas que eu não sabia. Outras eu já sabia e fiquei aqui fingindo de assim, não entendi. E nesse momento ela está escrevendo no nosso livro divino, nosso livro sagrado, o desejo dela aos 25 anos de idade, depois de tudo que vocês ouviram. E abrindo uma exceção, eu vou ler o que ela escreveu para a gente encerrar esse podcast. Queria mandar um recado para a turma do roteiro. A próxima leva de gravações eu preciso de menos... dá um jeito aí, galera. Pega menos emoção. Tô tremendo, diretor. Ai, Joana. E eu vou escalar com a sua irmã, hein? Que dia? Ué, nós vamos gravar o último episódio lá do canal Off. Na Cartens? Na Cartens. Eu e sua irmã no topo da Oceania, se tudo der certo. E vai dar, né? Em algum momento vai dar, não precisamos ser médico agora, né, pai? A gente pode formar na faculdade com 60... Imagina eu formar na faculdade com 60 anos. Vai ser bonito. Bonitinho demais. Então vamos lá, vou conseguir ler? Ué, eu acho que sim, tá tranquilo. Então tá, 27 de março é o dia do aniversário da Jojo. Esse é um livro que a gente vai lançar em algum momento, não vou colocar datas aqui. E ela escreveu o seguinte: brincar até meu último dia, fazer as pazes com os meus dias ao final do dia, dar o máximo de oportunidades para as minhas filhas, viver cada dia mais saudável e conectado com a natureza e as pessoas. Jojo Ziller.